O sindicalismo é a grande escola de vida. Não é à toa que o Lula chegou onde chegou e, principalmente, ele foi a resistência contra o fascismo no nosso tempo. Isso não é pouca coisa. No novo, para fazer um novo sindicalismo, como disse o Vicentinho, a CUT cidadã, a CUT com os movimentos sociais, a CUT socialista, a CUT que tem um projeto político, essa CUT que é admirada no mundo inteiro. Você vai para qualquer encontro. Eu fui para um encontro de formação da GLU em Recife semana passada. Você falava que é da CUT, as pessoas já te tratam melhor. Tem um respeito profundo por aquilo que você representa. Então, a gente tem mesmo um respeito no mundo, e esse respeito não vem do nada, esse respeito vem da ação. Mas a gente está vivendo muitos outros desafios, né, Tadeu? O mundo do trabalho mudou, a gente está vivendo uma extrema globalização, a terceirização que a CUT tanto brigou, né? A gente não conseguiu barrar. Você tem mudanças demográficas na força do trabalho. A gente tem um país envelhecendo e menos jovens nascendo. A gente, essa extrema terceirização, até fim, tem uma queda de emprego também no setor público e a precarização, né, as formas, infinitas formas flexíveis do trabalho. Como é que a gente faz a CUT sobreviver mais 40 anos neste contexto? Quais são os nossos desafios? É essa roda aí que eu quero que o Tadeu comece e a gente gira. Olha, tá. É muito difícil, né? Só que é gostoso, porque é difícil. Porque se fosse fácil, já estava pronto. A gente não tinha que fazer nada, a gente ia para a praia, curtir. Eu queria começar dizendo que eu fiquei essa uma hora muito tranquilo, caladinho, aprendendo demais, e foi muito pouco. Deixar um abraço muito grande para o Wagner, para o Arthur, e eu deixei o Vicentinho por último, porque além do abraço do trabalhador, quero dar um abraço de raça nele, porque um homem negro chegar onde ele chegou, eu imagino que deve ser difícil demais. A pessoa tem que ser muito inteligente, muito perspicaz, tem que ter uma temperança absurda para lidar com o racismo velado que a gente vê no dia a dia do Brasil, né? E eu quis trazer também o recorte de raça, sabe, foi para tentar conjecturar sobre a resposta, sabe? Porque eu tive recentemente em Petrópolis, no show do Jorge Benjor, e o que aquele homem fazia com os instrumentos eu achei uma coisa absurda, né? Ele chamava outros cantores para o palco e ia harmonizando tudo que é som que aparecia. E eu pensando assim, gente, esse cara é um orixá encarnado, não tem lógica não, né? Eu não entendo nada de música, e as coisas estão vibrando no meu corpo aqui, eu estou quase querendo pular no palco, e vinha instrumento, vinha coisa e tal, e eu assim, gente, que coisa mais maravilhosa, cara, coisa absurda, né? E aí juntou com um tipo de hipótese que eu tenho, pessoal, que a política é a arte zero, né? Não é nem a oitava, nem a nona, nem a 10ª arte, é a arte zero. É a melhor arte que tem. Aí a gente tem outro que parece um outro orixá encarnado, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Porque o que o Jorge Benjor harmoniza de som, Lula harmoniza de gente, que parece ser a arte suprema. Pode entrar. Consegue ter em torno dele ideias de seres humanos e fazer com que elas se encaixem e se conversem de maneira que é linda demais de ver. Tanto é, cara, que ele tem uma biografia que eu não sei nem como é que nós vamos contar. A biografia dele já era grande antes de ser preso. Aí o pessoal da direita faz o que fez com ele, parece uns 50 filmes do Spielberg, sabe? Um tanto de plot twist, a gente vai chorar a vida toda, vai precisar de uma enciclopédia, umas 50 bíblias, para contar a história do cara, sabe? E o nosso desafio é trabalhar essa arte zero, né? Eu acredito que, pelas palavras dos nossos companheiros presidentes da CUT, nosso caminho é um caminho bem interessante para a gente, de fato, continuar, porque quem chega como eu cheguei, chega com uma estrutura completamente pronta para trabalhar, feitas pelos outros companheiros. No caso, eu vou citar aqui o companheiro Zé Maria Rangel, que é o nosso grande mentor sindical, dos companheiros petroleiros, que eu tive a oportunidade de ser coordenado por ele, tanto para o Sindipet NF,
quanto na Federação Única dos Petroleiros. E eu sei o todo, que é outro grande trabalhador negro, sabe, Vicentinho, da cidade de Campos do Goytacazes, uma cidade muito castigada pelo provincianismo e pelo racismo mesmo, né? E ele trouxe essa superação dele para um coletivo de maneira muito forte, sabe? E desses que domina a arte da política, né? E eu tenho noção, por exemplo, que nós encontramos uma estrutura de comunicação montadinha, com os jornalistas já tudo contratado, os equipamentos tudo lá bonitinho, nós encontramos uma estrutura que é a mais importante talvez, né? Que é a estrutura estatutária mesmo, de democracia interna, muito bem feita, sabe? Aí feita pelo nosso caso aqui, pela corrente nossa majoritária, que é a articulação, que eu acho que a gente ainda precisa contar muito bem essa história, porque você poder articular seres humanos é difícil demais. Qualquer organização que nós vemos, né, seja um tanto de gente num prédio coordenado por um síndico, seja inclusive o que a extrema-direita está tentando fazer aí, aos trancos e barrancos, juntar um tanto de gente ao bem comum, seja no Estado, seja na escola, seja na igreja, sempre é muito difícil você ter um coletivo pensando e pulsando junto, como a articulação sindical montou, né, junto com o novo sindicalismo. Eu fico muito satisfeito, mas muito satisfeito mesmo, de ter entrado no sindicato em 2014, sabe? Porque hoje, a minha hipótese também, a gente não consegue ter certeza, né? É que o sindicalismo é a grande escola de vida. Não é à toa que o Lula chegou onde chegou, e principalmente, ele foi a resistência contra o fascismo no nosso tempo. Isso não é pouca coisa. E na resistência, né, eu acho que essa pandemia, por exemplo, nos trouxe uma coisa que é ir para um cenário de mais estabilidade. Eu tive a sorte, a vida é muito boa com a gente, porque a Valentina apareceu aqui nesse momento. Não, Valentina aí. Eu não sei onde é que está, não, neném. Onde é que ele está? Eu não estou aqui, não, fofinho. Você deixa o papai falar rapidinho? Porque a gente, no momento de grande dificuldade, grande instabilidade, como foi a pandemia, todo mundo perde um pouco da noção do futuro que tinha projetado, a gente vai para o nosso momento de mais segurança, né? Muitos de nós fomos para a família. Nós temos um lar, um teto, quem teve a oportunidade de ter, infelizmente no Brasil não são todos, mas quem é trabalhador organizado teve a oportunidade, inclusive, de se proteger mais por ser organizado, como nós petroleiros e petroleiras tivemos a oportunidade. E o movimento que o Lula faz de ir para o local que dá mais estabilidade para ele foi ir para o sindicato. O Lula poderia ter ido para qualquer lugar do Brasil, sendo quem é. Mas ele foi para o sindicato dos metalúrgicos, inclusive, e no discurso dele, ele colocou por que ele foi lá. Porque ali é a base ideológica, a base humana dele. Talvez ele iria para a casa da dona Lindu se ela estivesse viva, porque a luta das mulheres e a luta de gênero é muito importante também, nós temos que ter isso em mente, e fico muito feliz do Wagner ter colocado de que a CUT merece uma presidenta agora. Eu compartilho da mesma opinião, apesar de saber que a política é cheia de vai e vem, e né, a gente não pode prometer as coisas, como inclusive o Lula ensinou agora nas eleições. Então, o sindicalismo é uma escola sensacional. Nós, da juventude, nós não estamos mais com tanto medo por conhecer melhor, por ter trabalhado no dia a dia, de poder explicar para as pessoas isso, e nós vamos explicar. É maior que muita universidade, pelo menos da perspectiva de muitos de nós que estamos bebendo dessa fonte. Você aprende a dialogar, você aprende a respeitar, você aprende a fazer política da melhor maneira possível, que não é fácil. Você aprende o melhor dessa arte, sabe, Fru? Eu acho que esse é um pouco do desafio que nós vamos colocar, né, com os recortes que já estão desenhados e apresentados pelos companheiros e companheiras que estão há mais tempo. O companheiro Arthur colocou aí muito bem a dificuldade da questão da representação que nós temos, que vem, obviamente, com essa conjuntura que é mundial, né, dessa revolução 4.0, as mudanças nas relações de trabalho da maneira que estão, geralmente pende por capital, porque ele que está com a bola do jogo, só que nós somos criativos, né, velho? Nós somos ousados, sabe? Nós vamos para cima dele para pegar do capital, para pegar as regras e colocar do nosso jeito.
né? Então, é isso, Flor, que eu tenho para acrescentar e agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, com esses companheiros históricos que eu não tenho dúvida que, se depender da gente, a gente vai contar essa história ainda com mais detalhes, para que as pessoas possam respeitar ainda mais a CUT, porque eu não tenho dúvida que a CUT é respeitada, mas eu também não tenho dúvida que, pela imagem grande dela, ela também apanha muito pelo outro lado, o lado da extrema-direita e o lado do fascismo, e nós temos uma grande batalha de narrativa, inclusive pelo nome da CUT, para entrar, batalhar e ganhar, porque com a gente é até a vitória sempre, né?